Bom, gente, estamos aqui dentro da Torrinha do Hobbit e eu vou mostrar hoje pra vocês a cobertura do Eu Vivo Certos. Estamos aqui com a Bia, que veio ficar do nosso ladinho aqui agora pra gravar. E nós também temos a companhia da Ana Clara, que gravou algumas entrevistas junto com a gente. É isso, aproveitem aí, fiquem de olho em tudo que aconteceu. Bom, nada mais justo do que começar com uma entrevista com uma pessoa que vai falar um pouquinho do porquê eles decidiram fazer dessa temática o Hobbit, né? Um livro e tanto que foi muito, acho que muitos conhecem. E você poderia explicar um pouquinho, se apresentar e falar sobre... Bom, eu sou a Nerite, eu sou do 6º ano e a gente resolveu fazer isso porque foi o livro paradidático do primeiro trimestre e a gente está lendo ele desde o começo do ano. Aí a gente resolveu fazer esse projeto e foi graças a Amanda que a gente fez isso. Muito legal. Estamos aqui com a professora Camila de Artes e ela vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa sala e qual é a proposta dela com essa sala, exatamente. Nós criamos o trabalho da fotografia artística com os 8º anos, onde produzimos a caixa preta, as fotografias artísticas, que representa a expressão, né, dos alunos, sentimentos. E aqui nós produzimos o relógio também dos sentimentos. Bom, agora estamos aqui com a Maria Júlia, do 7º B, e uma das professoras da sala. E a Maria Júlia vai explicar um pouquinho sobre o projeto dela e logo depois a professora vai dar a visão dela e qual foi a proposta do trabalho inicial. Então, nosso trabalho é a campanha anti-bullying e nós temos 10 vídeos em 1 minuto, que a gente quis retratar que em 1 minuto pode acontecer muita coisa. E fizemos vários cartazes na disciplina de inglês também. Entendi, muito obrigada. E você, o que você achou? Qual foi a proposta? O que você achou da apresentação dele final? Foi muito assim, importante os alunos participarem desse tema, né? O tema bullying, cyberbullying, é algo que acontece no nosso dia a dia. Né? Então, eles leram o livro A Face Oculta, é um livro que retrata muito bem garotos, garotas que passam pelo bullying e o cyber. E, diante dessa situação, eles fizeram pesquisas de reportagens com várias situações de bullying ou cyber. Né? Também está aqui todas as reportagens expostas. E, depois disso, cada grupo fez a sua dramatização, o seu vídeo, tudo em 1 minuto. Né? Como a Maju disse, né? Tudo pode acontecer em menos de 1 minuto. Né? E diante dos vídeos, houve a apresentação de cada vídeo com a situação de cada um, conforme a elaboração, a produção da situação que envolve o bullying ou cyberbullying. Mas foi bem assim legal no sentido de que eles trabalharam algo que eles vivenciaram com a leitura e que eles não querem para eles. Né? Então, eu sempre falo, gente, o que eu não quero para mim, eu não faço com outro. Né? Então, é importante trabalhar esse tema sempre, sempre, para que não aconteça mais. Porque foi ruim, mesmo tendo o roteiro do primeiro carinha lá. Foi ruim. E a gente teve evolução, a gente teve muitos filmes depois disso que seguiram o que o George Romero colocou, que é Os Humildar Devagar, Querer Comer Cérebro. A gente teve The Walking Dead, teve Eu Sou a Lenda, acho que é Guerra Mundial Z também. Teve vários filmes de zumbi, sim, que explicam isso. Resident Evil também, que é jogo, mas que tudo aconteceu ali. Agora estamos aqui com o professor Joilson, do Projeto Integrador, e ele vai dar uma palavrinha do que ele achou, de como foi a primeira experiência dele dando o Projeto Integrador aqui na escola e qual é a experiência dele ao ver o resultado dos alunos e como ele está se sentindo. Então, gente, eu acho essa proposta dos projetos integradores muito boa para mim enquanto professor, porque permite que eu consiga trabalhar outras habilidades para além da matemática, que é a minha formação. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo,
comunicação por meio do podcast, que a gente criou um podcast com os alunos sobre pessoas em situação de áreas livres. A gente também trabalhou saúde mental. Então isso é bom para mim, mas também é bom para os alunos, porque eles saem daquela velha formação de sala de aula e eles viram protagonista dos próprios projetos, né, que os projetos são escolhidos por eles. Eu sou apenas orientador, eu estou ali para orientá-los e não para ditar que projeto eles têm que seguir. Eles escolhem e eu oriento. Entendi, é muito legal, mais legal ainda que você trouxe uma ideia de que você veio da periferia, então você deu essa ideia para eles trabalharem em cima disso. Também teve o Grêmio, que inclusive está ativa, e é um projeto muito legal. Bom, agora a gente está aqui com a Bianca, do Terceira 2, e ela vai falar um pouquinho sobre o projeto dela, do Lua de Sangue, e dar uma explicada sobre o que é e como funciona. Bom, o projeto Lua de Sangue é um projeto formado por 9 meninas que tiveram o mesmo intuito no início do projeto, que era trazer um pouco mais sobre o universo feminino. E a gente quis trazer assuntos, conversar com outras meninas sobre assuntos que são tabus na sociedade, como a primeira menstruação, a primeira relação sexual, o uso de preservativos. E são assuntos essencialmente importantes, principalmente para se conversar na escola, na idade que a gente está. Então a gente quis trazer esse tema e levar isso para outras meninas também do colégio, tanto que nós fizemos rodas de conversa com elas. A gente trouxe um espaço acolhedor e seguro para que meninas pudessem trocar experiências, e a gente pretende levar esse projeto para frente e também deixar ele aqui na escola, já que agora eu estou no terceiro ano. A gente pretende deixar para outras meninas dos próximos anos, para que elas deem continuidade nisso, porque é um assunto muito importante, que é a educação sexual nas escolas. Então é isso, esse é o nosso projeto. Verdade, gente. A educação sexual na escola deveria ser um assunto que deveria se falar mais e que não deveria ter tabu, mas infelizmente hoje em dia ainda existe muito. Agora a gente está aqui com o Luigi, também do Primeiro A1, que faz parte do projeto integrador do Robson, e ele desenvolveu um jogo no qual o nome é Space Mysteries. E ele vai explicar um pouquinho como foi esse processo e qual é a experiência dele. Tá, o processo de criação foi algo mais ou menos fácil, a gente só precisou ter a ideia inicial. Depois de ter a ideia inicial, basicamente o grupo a gente foi tendo mais ideias ao longo do processo de criação. Então a gente criou a primeira fase, viu que ficou legal, criou a segunda fase e a gente foi fazendo isso. A gente foi criando fase por fase conforme a anterior que a gente foi fazendo. A gente gostava da fase, a gente criava a próxima fase.
até dar o sistema solar completo. Quando a gente acabou o sistema solar completo, a gente testou com alguns alunos do colégio, perguntou a opinião deles, se eles tinham algumas ideias. A gente acabou acrescentando algumas ideias e outras a gente mudou. E basicamente foi isso. A parte mais difícil, a maior dificuldade que a gente encontrou em criar o jogo foi mesmo o tempo, já que criar um jogo não é algo muito rápido assim, e eu tive que ficar alguns dias mais tarde na escola criando jogos e criando algumas fases, e outros dias eu tive que perder algumas aulas para criar o jogo também. Foi. Entendi, eu vi que tem alguns monstros no qual são os professores, ficou bem legal. Agora a gente está aqui com o Eduardo, do primeiro ano A1, que faz o aprofundamento da Ingrid, e eu queria que você explicasse um pouquinho como foi fazer o aprofundamento e como vocês fizeram, qual é o seu projeto e essa sala tão bonita. Então, o nosso projeto é aquele ali que está na direita, que é o Supernova Girls. O nosso projeto era basicamente criar uma sala expositiva com itens que remetiam à astronomia. E para isso a gente fez uma lousa com várias mulheres que foram bem importantes na história da astronomia. E lá, se vocês irem ali, a Gabriela está explicando um pouquinho sobre o que elas fizeram, o que elas fizeram para elas serem grandes e hoje em dia serem reconhecidas pelo trabalho delas. E no outro lado, a gente fez uma entrevista com uma antiga aluna aqui do Colégio Certos, que hoje em dia ela é formada pela USP em astronomia, e aí a gente fez uma entrevista com ela aqui no estúdio do colégio. E ali também tem uns joguinhos para vocês jogarem sobre astronomia também. Entendi. E você sabe onde está disponível, onde o pessoal pode assistir essa entrevista? Então, por enquanto, a gente ainda não colocou no YouTube, é só por enquanto aqui no evento, que está sendo exclusivo do evento, mas depois a gente vai disponibilizar no YouTube para todo mundo poder ver. Oi gente, eu tô aqui em uma das partes externas do Certos. Esse lugar aqui é sobre o PI do Heron. Eu tô aqui com a Laís e ela vai falar um pouquinho do projeto dela. O nosso projeto é a Editora Coraci. A gente desenvolveu esse projeto com o objetivo de estimular a leitura entre os jovens, já que hoje em dia é bem mais comum todo mundo ficar no celular, principalmente os adolescentes e as crianças. Então a gente fez um livro infantil e uma HQ sobre mulheres na ciência. Porque a gente também fez o livro com o tema inteligência emocional, porque a gente acredita que os dois temas, além de despertar interesse, são muito importantes. Então a gente fez o livro do Sapo Weber, que ele tem uma dificuldade de enfrentar os medos dele. Então ensina para as crianças que tudo bem não conseguir enfrentar os seus medos e que todo mundo tem seu tempo, você vai conseguir, entendeu? E o da Marie é uma mulher que ela foi muito importante para a radiologia, ela estudou radioatividade e a HQ conta um pouco da história da vida dela, resumidamente. Entendi, olha só que legal, galera. Essa daqui é o projeto das oficinas. A gente pode ver que tem ninguém aqui. Oi gente, tô aqui com a Amanda agora do terceiro A1 e ela vai falar um pouquinho do projeto dela. Oi gente, o nosso projeto era levar um pouquinho de arte para as crianças e daí a gente decidiu fazer isso de uma forma mais divertida e a gente criou umas oficinas e a gente fez com elas durante a tarde. Aí a gente gravou um documentário que a gente está passando do outro lado aqui e a gente trouxe também a demonstração de algumas oficinas que a gente fez, como a de origami, a de pintura e a de poesia. A de culinária e de dança não deu para trazer, então só tem os vídeos. E é basicamente isso, aí a galera vem pra cá e aí eles conseguem brincar um pouquinho, aí eles fazem um origami aqui, ali a gente tá fazendo uma tela e aí a gente pede pra todo mundo fazer um desenho
para no final a gente ter um desenho de todo mundo que passou aqui. E a gente pede também para escreverem as poesias, e aí a gente também está guardando para a gente ter depois. E nessa sala é isso. Bom, agora estamos aqui com a Roberta, que vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na sala do 5º ano, né? E você poderia explicar para a gente, dar a sua visão? Posso. Aqui no 5º ano a gente trabalha com um projeto paralelo com relação à cultura digital. Então, os alunos do 5º ano, eles preparam o portfólio deles e da série, e eles mesmos são os programadores do site. Então, até o 4º ano até existe esse site, mas isso é um trabalho realizado pelos professores, e aqui no 5º ano, o portfólio é o site onde os próprios alunos produzem esse site. Hoje a proposta é que os pais acompanhem os seus filhos, vejam esse site, dê uma boa de uma mexida nele, vejam o que seus filhos produziram, e aí eles têm uma tarefa no final, onde os alunos ensinam os seus pais a fazer um pouquinho dessa programação de site também, fazendo uma proposta especial para o Eu Vivo Certos. Falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui numa visão geral? Posso sim. Bom, primeiro o Eu Vivo Certos é um momento bem bacana e especial que o colégio tem, porque a gente consegue trazer as famílias para participarem e conhecer um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, né? Então, é um evento muito importante para que as famílias entendam a parte pedagógica, tenham uma pitadinha. Não é tudo, mas é uma pitada do que acontece pedagogicamente nas turmas e nos grupos, né? Especialmente na turma da educação infantil, além dessa parte pedagógica, nós temos também a vivência de música, que é um momento bem importante para o infantil. Como eles são pequenininhos, é um momento gostoso, onde as famílias podem participar da aula e entender um pouquinho o que acontece nas aulas de musicalização no infantil. Então, a educação infantil não tem uma amostra de música, mas tem essa vivência que é o momento de mostrar para a família um pouquinho do que acontece nas aulas de música. Fora isso, nós temos algumas exposições do fechamento do nosso trabalho do livro paradidático, que é fundamental e importante, onde eles expõem telas representando o que daquele livro paradidático, o que daquela história marcou ou foi significativo para eles. Então, é um momento de confraternização entre famílias e estudantes, e eu digo do encontro também daquilo que a criança experiencia no dia a dia com o pedagógico. Então, é um momento de confraternização de tudo, onde a gente consegue unir boa parte do trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano. Entendi, muito obrigada. Bom, estamos aqui com a Márcia, que é a coordenadora do ensino médio, e eu queria te pedir para você falar um pouquinho como foi trazer o Eu Vivo Certo de novo, depois de 2 anos de pandemia, e como foi sua primeira experiência depois disso? Bem, primeiramente, estou muito feliz, muito orgulhosa, né, de ter aberto as portas novamente, tanto para a apresentação dos trabalhos dos estudantes e receber as famílias para contemplar. Porque uma coisa, somos nós da coordenação e os professores que já sabe a potência, já sabe como os nossos estudantes desenvolveram durante o ano. Só que é muito importante a família também fazer parte desse processo, né? E entender tudo o que aconteceu, todo esse trabalho, toda essa pesquisa, que partiram dos próprios estudantes. Então, depois de 2 anos difíceis que passamos na pandemia, onde todos distantes, onde os trabalhos a gente não conseguia desenvolver, hoje eu estou radiante de felicidade e muito orgulhosa, tanto dos professores quanto de todos os nossos estudantes. Que bom, muito obrigada. Bom, gente, eu sou Milena Revolta, do 1º ano A1, e eu cobri o jornal junto com a Ana Clara, do 3º A2, e espero que vocês tenham gostado.